Olá a todos que nos assistem. Neste novo episódio do videocast do Grupo Zerca, conhecemos Luís Santos, que é diretor de logística da Zerca em Angola. Olá Luís, tudo bem? Olá Carolina, obrigado, tudo. Agradeço o convite e esta oportunidade de poder interagir com todo o universo Zerca. Sim. Então, Luís, pedia-lhe para começarmos que fizesse uma breve apresentação sobre si e quando é que iniciou a sua experiência na Zerca e a sua evolução dentro da empresa. Ok. Então, Luís Santos, estou na Zerca Angola desde setembro de 2018, há cerca de 2 anos e meio. O meu percurso profissional tem-se desenrolado praticamente sempre na área da logística, operações. Quando iniciei a minha carreira, iniciei na grande distribuição alimentar, mas rapidamente, portanto, na parte mais das compras, mas rapidamente fui para a parte da logística, porque na distribuição alimentar, nas empresas da grande distribuição, normalmente as carreiras são feitas em zigue-zague, por vários departamentos, por várias áreas. E tive 3 anos nas compras, depois fui para a parte logística e nunca mais saí da logística. O que é que eu posso dizer de fazer um breve enquadramento daquilo que eu sinto da atividade logística e como é que é a atividade logística? Normalmente, a logística em empresas do setor, por exemplo, alimentar, farmacêutico, automóvel, as empresas têm necessidade de investir em soluções informáticas mais refinadas, com um grande controle logístico. Têm que controlar aspectos como as validades, os lotes, e isso requer que as coisas sejam muito, muito bem afinadas, com localizações, com códigos de barras, com leitura ótica, etc. Não é o nosso caso na construção civil. Na construção civil não há essa necessidade. Mas, em minha opinião, a grande diferença no modo como as empresas encaram a logística, e eu senti isso muito quando vim para Angola em 2009, tem mais a ver com o grau de maturidade dos mercados onde as empresas estão a atuar do que propriamente com o setor onde estão inseridas. O que é que eu quero dizer com isto? Em mercados onde a concorrência é baixa, normalmente as margens tendem a ser mais elevadas e há uma tendência normal para não se investir tanto na logística, pois qualquer ineficiência operacional fica escondida nas margens que são mais confortáveis. A logística é vista como uma área operacional geradora de custos normalmente. À medida que os mercados tendem para mais maduros, as margens tendem a reduzir-se, e aí sobressai a importância de uma logística, de uma operação eficiente. Nós vivemos num mundo global, em qualquer setor de atividade, todos os operadores compram as matérias-primas mais ou menos ao mesmo preço e todos vendem mais ou menos ao mesmo preço. Onde é que está a diferença? A diferença depois está ali no meio, em tudo o que é a operação. Se é mais eficiente ou se é menos eficiente, e aí se tem uma margem melhor ou menor. Abordando mais diretamente a minha experiência no Grupo Zerca, quando eu cheguei à empresa, encontrei a máquina a funcionar, como é normal, mas com uma grande margem, diria eu, de afinação, e isso tem um lado positivo, portanto havia trabalho para fazer. Não é mérito meu, quem vem de fora, normalmente, mais facilmente observa pontos de melhoria do que quem está ocupado na operação diária da empresa, que nem tem tempo para olhar para isso. E lembro-me que na altura debati isto em conjunto com o engenheiro Mário Almeida e rapidamente elegemos aqui 2 ou 3 situações onde poderíamos fazer a diferença. Começámos por uma que, para mim, pela experiência que tenho, alguma experiência já de alguns anos na logística, é talvez das mais importantes. Eu costumo dizer que é o coração da operação logística, que é o fecheiro de artigos.
muita gente não liga muito a isso, mas o fecheiro, os dados de artigos são talvez a parte mais importante da operação logística, porque é que tudo começa. Se o fecheiro não estiver bem construído, se os artigos não tiverem congruência, o disparate depois vai exponencialmente acontecer. Tínhamos um fecheiro, eu recordo-me, com cerca de 18 mil artigos ativos, em que havia de tudo, desde descrições com maiúsculas, descrições com minúsculas, descrições em que as palavras tinham acentos, a mesma palavra noutras situações não tinha acentos. Podemos pensar que isto não tem importância nenhuma, mas tem, porque depois quando fazemos consultas, quando queremos abrir produtos novos, não descobrimos alguns produtos porque estão diferentes. Tudo isto tem que ter uma sequência igual. O critério é o que nós quisermos, podemos pôr o nome do produto primeiro, a dimensão do produto a seguir, a cor, a referência à marca, é a ordem que nós quisermos. Agora, ela tem que ser igual para todos, para haver ali uma consistência. A mesma coisa se passava, por exemplo, com as unidades dos produtos. Encontrei muitos produtos, só para dar alguns exemplos, produtos que eram a metro linear e estavam criados à unidade, produtos que eram ao metro quadrado e estavam criados à unidade. Isto dá um disparate, porque quem percebe um bocadinho de logística, um artigo, quando é criado, se nós criarmos à unidade e o produto é ao metro quadrado, a primeira vez que ele entra já não podemos mudar a unidade. Portanto, só há uma maneira, é criar um código novo bem feito e fazer as respectivas correções e anular o código que está mal. Este trabalho foi um trabalho, diria que, grande, cansativo. Trabalhar 18 mil códigos é obra, mas depois vê-se a recompensa disso. Rapidamente as coisas começaram a encarreirar e hoje em dia, qual foi a estratégia que adotámos? Corrigimos o fecheiro e hoje em dia só mexem em códigos 2 pessoas, que é para evitar erros. E, portanto, as pessoas, quando estão a abrir um código, têm que ter muito cuidado. Normalmente, se já existe um artigo parecido, faz-se por cópia, mas tem que se saber aquilo que se está a fazer. Depois, outra coisa que detectámos e que gerava aqui muitas diferenças a nível de inventários, eram os pedidos de materiais para as obras. O que é que acontecia? A obra, por exemplo, necessitava de um determinado material e normalmente, quando precisava com urgência. Esse material não estava criado no ERP, no Primavera, mas encomendava-se à mesma e entrava em armazém, ia para a obra, quer dizer, entrava em armazém fisicamente, mas não entrava informaticamente porque não existia o código. Entretanto, mais tarde abria-se o código e dava-se a entrada informaticamente para se poder pagar ao fornecedor, mas por vezes a saída de estoque, o débito à obra ficava por fazer. Isto parece uma coisa que não acontece, mas acontecia muito. Eu descobri muitos artigos em estoque que tinham ido para a obra e que continuavam em estoque, nunca tinham sido debitados à obra, com 1, 2 anos de diferença, etc. Qual foi a solução? É uma solução muito simples, pode custar ao princípio, mas depois as pessoas percebem que é o processo de compra tem que ser iniciado sempre com uma requisição no ERP Primavera. Não há outra maneira de fazer as coisas. O que obriga a que, se não há código, tem que se abrir um código. Outro exemplo, compras diretas das obras, compras por caixa. Normalmente as obras podem fazer isso, imagina uma obra tem uma loja perto, precisa de um determinado artigo, de uns parafusos, de umas porcas, muitas vezes é mais prático comprar diretamente. Depois todo o processo administrativo é feito pelo armazém. O que é que acontecia? Quando chegava a fatura do fornecedor ao armazém, muitas vezes dava-se entrada em estoque para se poder
pagar ao fornecedor. Esse produto entrava para o estoque informático, onde já estão mais 2.000 ou 3.000 referências, mas não entra fisicamente, entrava só informaticamente, e depois ficava esquecido a saída de estoque para a obra. Como é que fizemos? Criou-se um armazém que nós chamamos um armazém virtual, onde só movimentamos estes artigos. Teoricamente, este armazém tem que estar sempre vazio. Se entrou alguma coisa, rapidamente tem que haver o processo complementar de saída de estoque. Efeito destas alterações, houve outras, mas eu destaco estas. As diferenças de inventário desceram rapidamente, pois grande parte era devido a processos administrativos incompletos, realizados fora do tempo. E são exemplos como estes de melhorias que, repare, não necessitam de investimento, a empresa investiu zero, os resultados são visíveis rapidamente e contribuem também para motivar as equipes, porque antes o que é que acontecia? Muitas vezes as pessoas quase que desanimavam porque os estoques estavam tão errados que as pessoas até punham em causa o próprio sistema informático, o sistema fazia coisas que não devia, não é nada, o sistema faz aquilo que nós lá metemos. Como eu costumo dizer, fazer bem à primeira dá menos trabalho do que fazer mal. De tal maneira, estes processos correram bem, que depois foram replicados nas restantes unidades de negócio do Grupo Zerca, da Stilbond, Perfil Líder, Mundiglass, Zercarp, Zerserra, e é com satisfação que hoje vemos que os inventários das diferentes empresas tiveram um grande salto qualitativo. Pois foi um esforço inicial que valeu a pena, não é, Luís? Vale sempre a pena e na logística isso é que nos dá luta, fazer coisas acontecer. Não é preciso revoluções, eu sou contra isso, são pequenos passos, temos que ser criativos e viver com aquilo que temos. Eu gostava de ter um sistema informático diferente, que gerisse o armazém de outra maneira, mas também reconheço que na atividade em que estamos e com o nível de estoques que temos, esse investimento se calhar dificilmente seria pago. Portanto, há aqui soluções que se podem fazer sem investimento. Muito bem. Pronto, o Luís já referiu aí algumas partes do processo. A pergunta que eu teria a seguir seria como está organizado o processo logístico da Zerca Angola e qual é o impacto desse mesmo processo na atividade da empresa. Então, vamos primeiro à parte da organização. Isto de um modo simplificado e para que toda a gente entenda. O processo logístico normalmente inicia-se com uma encomenda, uma requisição, uma necessidade por parte da produção das obras. Aqui há duas hipóteses. Ou nós temos estoque em armazém, e aí é simples, faz-se a expedição para a obra. Não há estoque em armazém, ok. Em ligação com o departamento de compras, procede-se ao aprovisionamento, à compra. Neste caso estou a falar de fornecedores locais, aqui de Angola. E nós, logística, somos responsáveis pela recolha dos materiais adquiridos nos fornecedores, fazemos o transporte para o armazém, procedemos à sua conferência, recepção, dada a entrada em primavera, armazenamos e quando é a altura de ir para a obra, preparamos as encomendas, damos saídas de estoque e entregamos na obra. Qual é talvez a dificuldade aqui? É que muitas vezes nós, por exemplo, vamos buscar uma determinada encomenda ao fornecedor e quando lá chegamos, dos 10 itens da encomenda, ele já vendeu 1 ou 2 e já não os tem. Isto obriga a ir lá uma segunda vez. Porquê? Porque a maioria das nossas obras hoje estão nas províncias. E, portanto, quando nós fazemos uma entrega, tem que haver aqui uma grande coordenação
para ir o carro completo e para satisfazer as necessidades do cliente. Muitas vezes, se nós só mandamos 3 artigos e não vai um quarto que é preciso, os outros 3 não fazem nada sem o quarto que está a faltar. Temos ainda aqui umas nuances, que são as tais entregas que não passam fisicamente pelo armazém, mas em que nós, logística, asseguramos os fluxos documentais. Temos as compras diretas da obra, que já referi atrás, mas temos também entregas diretas em obra. Dou o exemplo, por exemplo, um caminhão de cimento ou um caminhão de areia, direto para uma obra na província, não interessa nada que isso vá aqui de Luanda, que seja comprado, seja carregado por nós e vá aqui de Luanda. É muito mais barato arranjar um fornecedor na província que faz a entrega e depois todo o processo administrativo é feito por nós aqui centralmente. Há ainda aqui a questão das importações, que nos últimos tempos diminuíram muito, mas no fundo eu encaro, as importações são quase como que uma compra local, só que são feitas fora, imaginemos em Portugal, e o que há aqui? Normalmente faz-se compra a vários fornecedores, para haver sinergias, para rentabilizar um contentor, para vir um contentor completo. No fundo há ali uma grupagem da mercadoria que é feita com a ajuda do transitário em parceria com o transitário. Pois quando a mercadoria chega aqui, é recepcionada da mesma maneira que um fornecedor local, é conferida, é dada entrada, por aí fora. E, a nível de armazéns, nós hoje em dia temos dois armazéns, embora depois há subzonas dentro dos armazéns, mas temos dois armazéns, um com o material de construção e outro mais com o material das soluções tecnológicas, material elétrico, de eletrónica, que é diferente, é material mais sensível, está armazenado num local diferente. Depois, a nível logístico, o que é que nós ainda fazemos? Para além desta logística pura e dura de manipulação dos materiais, asseguramos a gestão de uma série de atividades que dão suporte às empresas do grupo em Angola. Estou-me a referir, por exemplo, bases de vida, a questão das dormidas, das refeições, a oficina, tudo o que é reparações, tudo o que é revisões de viaturas, os equipamentos, revisões preventivas, reparações de um equipamento que se avariou, de uma betoneira, de um martelo pneumático, seja o que for. Asseguramos também a gestão de toda a frota, portanto, a distribuição dos veículos aos colaboradores, a parte dos seguros, das taxas de circulação, da revalidação de documentos que podem caducar, tudo isso é assegurado por nós. Fazemos ainda, por exemplo, toda a logística, todo o apoio logístico da parceria que temos com a BioWater. Essa operação está sediada na província, no Dumbo, toda a parte de alojamentos, alimentação, frota, deslocações das pessoas quando vêm a Luanda, quando ficam em Luanda, as viagens de avião, tudo isso é assegurado pela logística. A segunda parte do impacto, o impacto da logística na atividade da empresa, é assim, modéstia à parte, eu atrevo-me a dizer que temos um impacto positivo. Considero que a equipe da logística tem vindo a fazer um bom trabalho e hoje encontramos-nos num patamar superior ao que estávamos há uns anos atrás, contribuindo assim para os resultados da empresa. Mas este trabalho, o trabalho da logística nunca está acabado, há muito caminho para andar. Mas diria que se calhar quem pode fazer uma avaliação independente do nosso trabalho são os colegas da produção. No fundo eles são o nosso cliente final e são quem nos paga o ordenado. Muito bem.
Luís, nós em todas as entrevistas pedimos ao entrevistado, que normalmente é responsável por alguma área, para dar a sua perspectiva do perfil indicado de um profissional para atuar nessa área. Sendo assim, perguntava-lhe, na sua perspectiva, quais são as características que um bom profissional na área da logística deve ter para ser bem-sucedido nessa área. Ok. Olha, Carolina, eu diria assim, se calhar vamos esquecer de algumas, mas muito importante, o gosto não é só o trabalhar em equipe, é o gosto de trabalhar em equipe. Nós, na logística, somos aqui um distribuidor de jogo e, portanto, quem não gostar de trabalhar em equipe está mal na logística. Isso é um dos... Não é preciso aqui Ronaldos, não é preciso craques, é preciso pessoas que gostem de trabalhar em equipe. Depois destacaria metódico, com bom senso, uma pessoa que seja assertiva, que seja proativa. Na logística há muito isso. Nós temos que antecipar e resolver problemas, não é em cima da hora, é antes, sermos proativos. Planeamento, também considero que é talvez dos fatores mais diferenciadores. Aquela ideia do improviso, que somos muito bons a improvisar e a desenrascar, eu não me identifico nada com isso. Acho que a base é o planeamento. Depois, quando surgem essas situações, mas que são sempre uma exceção, aí sim, senhora, nós damos tudo para resolver o problema, mas isso não pode ser o dia-a-dia, porque muitas vezes cai-se nesse marasmo. O planeamento é muito importante na logística. Depois, ter uma visão integrada e colaborativa com os outros departamentos, mas isto é quase que é o trabalho que já referi atrás, do trabalho de equipe, e também muito importante o domínio das ferramentas informáticas, no nosso caso do Primavera. Hoje em dia, quem dominar a informação está sempre à frente, está um passo à frente dos outros. Diria de uma forma sintética que seriam estas as qualidades que eu vejo num colaborador de logística para desempenhar bem a função. Ok. Pronto, Luís, já estamos a terminar a nossa entrevista e em jeito de conclusão, gostava que enviasse uma mensagem para os colaboradores do Grupo Zerca e também para quem nos está a assistir. Olha, este ano, o ano de 2021, vai continuar a ser um ano anormal, como já foi o de 2020. A epidemia, o Covid-19, vai demorar a ficar controlado. Não devemos ter ilusões nisso. Haverá países mais adiantados na vacinação, mas este é um problema global e eu acho que só fica resolvido quando todos os países tiverem atingido altas taxas de vacinação. Portanto, não vale a pena uns estarem com 80% ou 90% e outros com 10% ou 20%, que o problema não é global, as pessoas circulam, as mercadorias circulam, isto só se resolve globalmente. A crise vai continuar, mas como em todas as crises, estes também são tempos de oportunidade. É aquela velha história do copo meio cheio ou do copo meio vazio. Eu prefiro ver o copo meio cheio. Sabemos que algumas empresas vão ficar pelo caminho e aquelas que melhor, eu acho que são as que melhor se souberem adaptar, não são as maiores, não são as mais fortes, não, é as que melhor se souberem adaptar, podem ocupar espaço deixado vago por outras. E, portanto, o que eu desejo é que o Grupo Zerca esteja neste pelotão. E acho que se trabalharmos a equipe com resiliência, podemos ambicionar a um 2021 em contraciclo. Era isso que eu gostava. Ok. Pronto, Luís, agradeço o seu tempo. Muito obrigada por tudo o que eu também agradeço, Carolina. E pronto, e agradeço também a quem nos assiste. Tem as ligações das nossas redes sociais também na informação aqui do vídeo. E até à próxima. Obrigada. Obrigado, Carolina. Obrigada. Obrigado.